A manchete é: CPI tenta ouvir motoboy que sacou milhões de reais a mando de patrões corruptos. Tenta ouvir e falha, né? Ele é apenas uma testemunha sendo usado para ir retirar dinheiro e levar para alguém. Era uma vez um país capaz de realizar campanhas de vacinação com uma eficiência celebrada mundialmente. Era uma vez um país que distribuía vacinas e medicamentos do Oiapoque ao Chuí com uma logística de dar inveja a qualquer potência. Era uma vez um país premiado globalmente por fazer essas coisas todas e de maneira pública. Mas aí chegou o ano de 2016, com ele o presidente Michel Temer, com o presidente Michel Temer, um ministro da Saúde chamado Ricardo Barros. E uma das primeiras coisas que esse ministro fez foi entregar essas operações logísticas do Ministério da Saúde para uma empresa de uns amigos dele lá, chamada VTClog. Foi basicamente um processo de privatização, feito de maneira muito rápida, muito mal discutida e muito suspeita, porque as outras empresas que concorreram com a VTClog, elas saíram desse processo denunciando uma fraude. Aí o tempo passou, veio a pandemia, chegou a CPI da Covid e eis que a gente descobre que a VTClog pagava R$1 milhão por mês de propina para poder operar esse contrato com o Ministério da Saúde. Recebiam a grana 3 políticos e mais o operador do esquema, um cara chamado Roberto Dias. Já seria picaretagem suficiente para justificar a investigação. Mas tem mais. É que uma vez que a VTClog entrou no Ministério da Saúde, ela foi pleiteando valores cada vez maiores para fazer o mesmo serviço. Os caras queriam mais dinheiro para fazer a mesma coisa. Quanto a mais? Houve aí o Humberto Costa. A mim me parece que essa CPI não pode concluir seus trabalhos sem antes fazer uma investigação profunda sobre essa empresa VTClog. A empresa que em 2018 passou a ser titular de um contrato milionário, mais de 500 milhões de reais, para substituir uma atividade que era feita pelo Ministério da Saúde. Uma empresa que na discussão de uma correção de valores teve um aumento no entendimento do que deveria ser pago de 18.000%. Então, uma empresa beneficiada nessa negociação. A empresa queria 56 milhões de correção, o corpo de funcionários do Ministério da Saúde queria dar 1 milhão e o senhor Roberto Dias aqueceu com 18 milhões. Então é uma empresa muito prestigiada. O ponto de partida da CPI para investigar a VTClog seria ouvir um motoboy chamado Ivanildo. Esse cara, empregado pela VTClog, ele sacava dinheiro no caixa e aí distribuía por Brasília. Parece que até no Ministério da Saúde o cara ia, que era para levar lá envelope de dinheiro. Olha, esse motoboy, ele não ganha assim muito mais do que R$2 mil por mês. E esse mesmo cara movimentou quase 5 milhões de reais. Num único saque, tirou 400 mil. A situação dele é bem delicada, porque esse cara foi usado por muita gente, muito perigosa. Eu acho que o caso do motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva merece incluir proteção policial, porque ele certamente ele é... Já foi pedido para a Polícia Federal. Já foi pedido, porque já foi pedido para a Polícia Federal. Tivemos resposta da Polícia Federal? Uma testemunha vulnerável, ele é uma testemunha vulnerável, ele pode a qualquer momento dar um sumiço no Ivanildo, não vai se encontrar mais. Tanto é, senador... Até porque nós temos senador, aí... Presidente, por favor. Sim. Nós temos aí informações que ele distribuía dinheiro em espécie em endereços muito conhecidos aqui em Brasília, além do Ministério da Saúde, em vários outros endereços que vão comprometer pessoas e figuras importantes aqui de Brasília, em todas as áreas. Portanto, é super importante dar proteção ao Ivanildo.
Na terça-feira, dia 31 de agosto, a CPI da Covid deveria ter ouvido o Ivanildo. Só que isso não aconteceu porque o ministro Cássio Nunes, aquele que o Bolsonaro colocou no Supremo Tribunal Federal, esse ministro aí decidiu que não, o Ivanildo não precisa ir para a CPI. E aí entra o mais curioso. Sabe quem que defende o Ivanildo? Sabe quem são os advogados que foram conversar lá com o Cássio Nunes para saber se o Ivanildo precisava ou não ir na CPI? Os mesmos advogados que defendem milicianos no Rio de Janeiro. Advogado de motoboy convocado na CPI defendeu Queiroz e Adriano em 2020. E vamos para o texto. Há alguns dias chamou a atenção dos integrantes da CPI da Covid o fato de a defesa do motoboy da empresa VTClog Ivanildo Gonçalves da Silva ser realizada pelo advogado Alan Diniz Moreira Guedes de Ornelas. O defensor pediu ao STF a anulação da convocação para o depoimento de Silva na CPI da Covid, marcado para terça-feira, dia 31. O relator é o ministro Cássio Nunes Marques. Antes disso, porém, o mesmo advogado trabalhava no escritório de Paulo Emílio Cata Preta, advogado que lidera a defesa de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, e que atuou antes na defesa do miliciano Adriano Nóbrega. Muito bem, só esse parágrafo aí da Juliana Dalpiva já reforça a necessidade de ouvir e de proteger o Ivanildo, como a gente acabou de ouvir o senador Otto Alencar dizer, né? E de fato, o Ivanildo é uma pessoa numa situação muito frágil, muito vulnerável e cercada de interesses assim muito poderosos. Essa VTClog, ela já conseguiu inclusive tirar da internet reportagens críticas a ela. Justiça censura 4 reportagens publicadas na imprensa em menos de uma semana. E vamos no texto do O Globo para descobrir que é a VTClog que está por trás disso. As decisões foram proferidas por diferentes varas e tribunais: Amazonas, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O Globo foi alvo de cerceamento por 2 conteúdos publicados no período. Uma série que expunha inconsistências e suspeitas de fraude em ensaio clínico da proxalutamida, remédio sem eficácia comprovada contra a Covid-19, e uma reportagem sobre movimentações financeiras da VTClog, empresa investigada pela CPI da Covid. Ou seja, tem muito mais coisas sobre a VTClog que a gente já poderia estar sabendo, mas assim, com o que a gente já sabe, já dá para ter uma boa noção do tamanho da treta. Ouça aí o senador Randolph Rodrigues contar pra gente como é que foi um dos corres do motoboy Ivanildo. O cara foi até o banco para pagar boletos do Roberto Dias, o entreposto do Ricardo Barros dentro do Ministério da Saúde. Ele pagava os boletos do cara. Olha lá. Veja aí a data, perceba mais acima a data, o valor que foi transferido e coincidindo com o momento em que o senhor Ivanildo entra na agência bancária. 24/6/2021. É a mesma agência bancária, só confirmando, as imagens são da mesma agência bancária que ocorreu, as imagens, a data, o horário são da mesma agência bancária que ocorreu o pagamento em favor do senhor Roberto Ferreira Dias. Dos boletos. Bom, se isso não for prova suficiente para que Sua Excelência, o ministro Cássio Marques, reconsidere a sua decisão, nada mais o será. Se isso não for importante para nós ouvirmos desse motoboy aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, nada mais é. Seria muito importante, portanto, o que Vossa Excelência colocou há pouco, na nossa defesa, no nosso recurso, melhor dizendo, colocar essas imagens que já foram publicadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Como uma razão a mais para que o ministro Cássio permita que a testemunha fale a essa comissão parlamentar de inquérito. Tem isso, né? A CPI ainda não desistiu de ouvir o motoboy Ivanildo, e talvez isso aconteça no futuro. Na ausência dele, a CPI deveria ter ouvido, na terça, a diretora da VTClog, chamada Andréia Lima. Consta que no passado recente aí, a Andréia procurou a CPI, querendo depor. Só que agora que ela foi chamada, disse que estava viajando e não podia. Diante dessa decisão, foi convocada a diretora-presidente da VTClog, a senhora Andréia Lima, que se colocou à disposição várias vezes. Inclusive, me procurou no meu gabinete para vir aqui, cheia de explicações. Agora a CPI irá focar no depoimento de todas as pessoas da VTClog. Todas, sem exceção. Nós iremos a fundo na VTClog até a CPI concluir.
É bom mesmo que a CPI vá fundo nesse negócio, assim a gente pode saber quem são todos os envolvidos e, claro, qual é a verdadeira escala desse esquema, que parece ser bem grande. Agora, o que a gente já sabe, já deveria ser o suficiente para botar essa empresa, essa VTC-Log, para correr do Ministério da Saúde. Esses caras aí não são bons em logística? Pois bem, que eles peguem seus respectivos rabos e os transportem para qualquer outro lugar, bem longe dos cofres públicos, de preferência. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final!